Quantos estão prontos para a palavra de Deus aqui nessa manhã? Vamos ficar de pé então e abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10º. Gênesis 11, do 1 ao 10. Na hora, obrigado. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bondoso, Pai querido, eis-nos aqui, Senhor. Somos o teu povo, eis aqui a tua palavra, e dentro de nós habita o Santo Espírito, que nos edifica. Que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração de tal maneira que sejamos confortados e confrontados diante de tudo aquilo que está diante de nós. Senhor, que saiamos daqui menos parecidos com nós mesmos e mais parecidos contigo, pois sabemos que ali onde o Senhor está, ali onde a tua palavra é ministrada, há um encontro, há um lugar de impacto, para que, Senhor, nós possamos estar indo em direção à estatura do varão perfeito, na medida que vai de glória em glória, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. No mundo havia apenas uma língua. Este momento é um momento emblemático da palavra de Deus, da criação. Um momento onde nós, ao lermos a palavra de maneira cronológica, desde o início, desde no princípio, Deus criou os céus e a terra, nós encontramos aqui um momento justamente onde um povo que falava apenas uma língua, eles tinham um só modo de falar. Então, a história vai contar que não sabemos se todos os homens, ou um grupo de homens, saem do Oriente, encontram um lugar chamado Sinear e ali se fixam. E a palavra diz para nós o que eles conversavam entre eles. E eles diziam: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Vamos sistematizar uma maneira de construir algo, né? Vamos trocar aquilo que dá mais trabalho para aquilo que nós conseguimos construir através de uma linha de produção. Vamos usar piche em vez de argamassa, para fixar bem, para que os nossos planos sejam aqueles que não serão abalados. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Uma torre que alcance os céus, para que o nosso nome seja famoso e não sejamos espalhados pela face da terra. O tema de hoje é a oposição de Deus aos orgulhosos. Provérbios 16:18 diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda.
Uma torre que alcance os céus, criadas de uma maneira impetuosa por homens que já haviam se afastado da relação com Deus, estavam entregues a si mesmo, estavam entregues aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, estavam entregues àqueles que pensavam com grandeza uns mais que os outros. Homens e mulheres que desejavam marcar os seus nomes ou os seus sobrenomes na face da terra, para que não fossem esquecidos, para que não fossem deixados de lado após o dia da sua morte. Um orgulho que os levou a construir uma torre da autoexaltação. Homens fazendo monumentos a si mesmos. Ou talvez aquele menos orgulhoso, ou o que conseguia esconder mais o seu coração, discretamente aceitava fazer um monumento para o próximo, enquanto o próximo fazia um monumento para si. Ou seja, eles estavam à deriva deles mesmos. E lá no fundo, bem no fundo, todos nós aqui nos vemos entre esses homens. Alguns talvez mais lá no fundo, outros nem tanto. Mas nós nos vemos neles. Aquele medo de não ser lembrado, aquele medo de fazer algo de valor, aquele medo de fazer com que a vida valha a pena, ou através de um bonito e belo discurso, de dizer, eu vou deixar um legado. E por trás de um legado, de um suposto projeto, há ali um orgulho escondido, dizendo para si mesmo, eu sou diferente dos outros, eu sou melhor do que os outros, eu sou mais generoso do que outros, eu sou mais sábio e inteligente do que outros. No meio destes homens estamos nós lá, eu e você. Mas a palavra, ela nos salva de nós mesmos, amém? A palavra, ela nos salva do nosso próprio coração, do nosso próprio ego inflado. A palavra, ela vem para nos resgatar também de nós mesmos. E hoje é o que o Senhor quer fazer no nosso meio por meio dessa palavra. Nós precisamos imediatamente, diante dessa realidade, nos lembrarmos de Jesus, do Cristo, daquele que a palavra diz que abre mão da sua glória, glória tal que eu e você não fazemos a menor ideia qual é esta glória, para se tornar homem, nascer de uma mulher e viver nas nossas limitações, padecer as nossas dores, sofrer as nossas tentações e nos provar que há um caminho sobremodo excelente. Porque enquanto os homens do Oriente, que vão em direção a esta planície, decidem construir um monumento a si mesmos, chamado Babel, Jesus se despe da sua glória, abre mão da sua grandeza e constrói um monumento chamado Gólgota. No Gólgota ele carrega a sua cruz, no Gólgota ele é humilhado, no Gólgota ele é satirizado,
no Gólgota, ele é moído. Moído. Para que, na sua vida, nos lembremos que o monumento que ele construiu foi de serviço, foi de abnegação, foi de desprendimento. Enquanto os discípulos não entendiam nada nos 3 anos de período enquanto andavam com o Mestre, Jesus tentava de todas as maneiras chamar a atenção para dizer: não é a respeito de vocês, não é a respeito do teu sobrenome, não é a respeito da tua conta bancária, não é a respeito das honrarias, não é a respeito dos títulos, não é a respeito de tudo que você já conquistou, é a respeito de algo maior, é a respeito de uma história de amor, é a respeito de uma história de redenção, é a respeito de uma história de resgate. O texto vai dizer para nós, num desses momentos em que Jesus conversa com seus discípulos, Lucas 22, do 24 ao 27 diz assim: surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles seria considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominaram sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? E Jesus, lavando os pés dos seus discípulos, diz para eles: mas eu, o Deus Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, diz a eles: eu estou entre vocês como quem serve. A vida de Jesus foi um monumento de abnegação, um monumento de serviço, um monumento de desprendimento. Assim como também em muitos personagens bíblicos nós encontramos episódios que nos inspiram e devem nos inspirar, como Abrão, por exemplo, que deixou a sua terra, parentela e conforto para obedecer o chamado de Deus. O grande Moisés, aquele que resgata o povo da escravidão, o libertador, recusou os privilégios da corte egípcia para se identificar com o povo de Deus. Ruth abre mão de voltar ao seu povo e terra natal, escolhendo acompanhar Noemi para servir a Deus. Samuel, o profeta, dedicou a sua vida ao serviço de Deus desde a infância, sem buscar honras ou vantagens. O grande rei Davi, mesmo perseguido por Saul, depois de ter sido ungido rei, se recusou em tirar vantagens quando teve oportunidades. Jeremias viveu em constante rejeição, chorando por aqueles que o maltratavam. Daniel e seus amigos renunciaram os manjares do rei por fidelidade a Deus. João Batista viveu no deserto em simplicidade, anunciando a vinda do Messias. E Paulo enfrentou prisões, perseguições e pobreza. E a pergunta desta manhã, a primeira pergunta dessa manhã é: e eu e você? Que tipo de monumento estamos construindo? Um monumento que se assemelha mais com Babel? Ou um monumento que se assemelha mais com o Gólgota? Que tipo de monumento você aí, sentado nessa cadeira super confortável, fazendo uma retrospectiva da sua vida,
Qual é o monumento que mais se assemelha com a tua história? É um monumento parecido como aquele que precisa ser rígido, forte, constante, ascendente para um lugar de autopromoção? Ou o monumento que se assemelha mais com a tua jornada e com a tua vida é um monumento que fala mais de um alto esvaziamento? Porque o serviço, porque a abnegação e o desprendimento só encontram espaço em corações que se especializam em autoesvaziar-se. Um ego, como já diz o ditado popular, ele infla. E quando ele infla, ele toma todo lugar que ele está. Não cabe mais espaço para serviço, para desprendimento, para compaixão, para com misericórdia, para com graça, porque lá está um ego inflado. E se a gente pudesse pensar numa figurinha assim, numa ideia, numa imagem, poderíamos imaginar agora o Espírito Santo com um alfinetinho bem delicado, chegando nesse ego inflado, como alguém quer estourar uma bexiga e vai lá dizendo para mim e para você nessa manhã: será que eu posso estourar esse ego que está inflado? Porque eu preciso do teu coração vazio para que você se assemelhe mais a Cristo. Há um personagem, um rei de Judá, chamado Uzias. Um rei que, durante todo o seu trajeto, enquanto ele reinou Judá, desde os seus 16 anos, ele se tornou o rei de Judá, com 16 anos, jovens. Pensa no nível de responsabilidade, né? Imagino que Uzias não jogava PS5, né? Mas ele estava engajado em ser relevante, em serviço, para construir algo de valor. E ele, segundo o texto bíblico, os relatos bíblicos dizem que ele fez o que o Senhor aprova, ele buscou a Deus e prosperou, ele construiu torres fortificadas em toda Jerusalém, ele possuiu exércitos bem preparados, ele comandava um exército de 307 mil homens. Para aquele contexto, meus irmãos, isso aqui era uma frente de guerra absurda. Construiu armamento bélico de altíssima tecnologia. O texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Mas num determinado momento, a partir do versículo 16, Uzias se revela. Porque às vezes, para que um ego inflado seja revelado, é preciso uma oportunidade. Precisa uma oportunidade. Tem muita gente que vive numa vida financeira menos abastada e diz para si mesmo que não tem problema de orgulho. Deixa eu te dizer algo, você não precisa de dinheiro para você ser orgulhoso. Porque numa fila de açougue, você pode ver dois favelados conversando e um dizendo que a barraca dele é melhor e maior do que a do outro. Não é necessário riqueza para você ser orgulhoso. O orgulho é uma raiz que está lá no coração. E ela não precisa de argumentos para existir. Num determinado momento, Uzias então foi revelado. E o texto vai dizer, a partir do versículo 16, do capítulo 26, 2 Crônicas, o seguinte, diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. O que provocou a sua queda? Seu orgulho.
ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Foi fazer o que não devia. Ele achava que, por ser o rei, por ter conquistado tantas coisas, ele tinha acesso às coisas das quais não lhe cabia. O orgulhoso, ele fica tão cego que ele não consegue enxergar um palmo à sua frente. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias disse: é verdade, perdão, eu não sabia onde eu estava com a cabeça. Não, ele diz: Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Ele já estava completamente consumido por si mesmo. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Aí a ficha caiu. O rei Uzias sofreu de lepra por uma semana. Não. A consequência foi tão dramática, gente, que ele sofreu de lepra até o dia que ele morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Ele não foi só excluído do templo do Senhor por estar queimando incenso, coisa da qual ele não deveria estar fazendo. Deus o acometeu com uma enfermidade tamanha que ele precisou ser separado de todos, assim como todo leproso da época vivia. Me escute nessa manhã. A autossuficiência é caminho para o orgulho. Quando nós dizemos: eu não preciso de ninguém, quando nós dizemos: eu não preciso de ajuda, quando nós dizemos: eu sou autossuficiente, o nosso coração já está na ladeira abaixo, para a casa do orgulho. Assim como esses homens construindo uma torre, para se achegarem ao céu, a gente não sabe, dentro da limitação, do entendimento que eles tinham a respeito de céu, a respeito de espiritualidade, mas a impressão que dá é que eles, além de quererem deixar uma marca de que eles não fossem separados, que eles fossem conhecidos e famosos, que é o que a palavra diz, eles queriam chegar ao céu. Eu não sei se na cabeça deles, eles queriam povoar aquele lugar, eles queriam chegar lá e mandar e desmandar, talvez assim como o próprio Satanás, que desejou ser como Deus e foi lançado do céu. Não sabemos, mas o que nós sabemos é que eles encontraram oposição com Deus. Versículo 5 diz assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Gente, isso aqui é uma coisa até engraçada, né? Imagine Deus, onipotente, onisciente, onipresente, soberano. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão por toda parte. Deus é espírito. E a Bíblia diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, né? Imagine assim, os homens podendo dizer: poxa, será que a gente vai dar alguma inspiração para Deus construir, né, a Nova Jerusalém? Será que Deus vai encontrar alguma maneira nova de arquitetura entre os homens? Nossa, não tinha pensado nessa ideia do piche. Parece até irônico. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus se opõe. Deus se opõe aos orgulhosos,
mas concede graça aos humildes. Deus se opõe a estes homens. Eles encontraram a oposição de Deus, porque o desejo do coração deles não estava alinhado com o coração de Deus. Meus irmãos, não dá para a gente pegar essa história de Babel e dizer, meu Deus, agora é pecado construir prédio. Não é isso. Estes homens estavam querendo ser famosos, estes homens estavam se distanciando da dependência que eles precisavam desenvolver para com o próprio Criador deles. E aí Deus então se opõe, não somente isso, mas Ele promove separação com o próximo. O texto vai dizer, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A obstinação daquele grupo, gente, em fazer algo grandioso para si mesmo, promoveu separação. Aonde tem orgulho, tem separação. Aonde tem orgulho, tem discórdia. Aonde tem orgulho, as pessoas não ficam juntas. Não ficam juntas porque cada um quer ter a sua razão. Cada um quer se agarrar na sua verdade. O orgulho ele jamais vai compactuar com a coletividade. O orgulho nos torna intransigentes. O orgulho nos deixará sozinhos. Me escute. Se ninguém presta para você, daqui a pouco você vai estar sozinho. Se ninguém é bom o suficiente para caminhar do teu lado, daqui a pouco você só vai ter o espelho. E o espelho é o melhor amigo do narcisista. O espelho é o melhor amigo daquele que já está sozinho. O orgulho nos impede de reconhecermos erros. O orgulho cria barreiras. O orgulho dificulta receber ajuda. O orgulho gera comportamento defensivo. E o orgulho impede a verdade e a cura. E nessa história de redenção, nessa história de resgate, nessa história em que o homem se afasta de Deus, Cristo vem modelar para nós como eu e você podemos resolver isso. Ele se esvazia, ele vem, ele vai para o Gólgota, ele morre na cruz, e ele diz, é preciso que eu morra, é preciso que eu sofra até o fim, para que eu possa subir, me assentar à destra de Deus e enviar a vocês o Espírito Santo, o Consolador. E assim ele faz. Ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, ele fica aqui na terra, diante de uma nuvem de testemunhas que testemunham Cristo com o corpo ressurreto, a ponto de inaugurar a igreja primitiva, com pessoas que foram testemunhas oculares da sua ressurreição. Mas ele é assunto aos céus, e no momento em que ele é assunto aos céus, ele diz para o povo, para aguardarem, porque haveria de vir algo ainda mais precioso, para a continuação dessa história de amor. E nós sabemos que em Jerusalém, no segundo andar de uma casa, lá estavam os apóstolos, alguns discípulos, em constante oração, com as portas fechadas, e de repente, Atos 2, 1 a 6, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente do céu, um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Enquanto o homem, à deriva de si mesmo, busca construir um lugar onde os seus nomes sejam guardados e preservados como quem famosos, Jesus, na consumação da sua obra na cruz, envia para nós o Espírito Santo, para que mesmo em línguas estrangeiras, no poder do Espírito, nós, homens, possamos nos entender. Por quê? Porque Ele se derrama por nós, para nos ensinar. Ele está dizendo: não sejam como aqueles que olharam para si e se ostracionaram, se resguardaram para si mesmos, mas seja como Cristo, que se esvaziou e se entregou para o próximo. E o convite nessa manhã é para que essa reflexão caiba no nosso coração e que a gente aprenda com o nosso Redentor, que assim como Ele fez, nós podemos também viver uma vida nessa mesma intensidade, construindo o mesmo monumento que Ele. É óbvio que há uma grande diferença aqui, porque Ele carregou sobre si todo o pecado do mundo, porque Ele foi o único perfeito, porque Ele não vem da semente do pecado como eu e você, mas Ele modelou para que nós pudéssemos ser diariamente inspirados por Ele. E o que aconteceu depois deste momento do Pentecostes, depois dessa descida do Espírito Santo, inaugura a igreja, inaugura o ajuntamento dos santificados. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Veja, aquilo que o homem à deriva de si mesmo separou, Deus vem unir pela vida no Espírito. Amém, igreja? Nós então somos convidados para uma vida que se importa com aquele que está ao nosso lado, para uma vida que é alheia, para uma vida que caminha em unidade, vendendo suas propriedades. A gente sabe que é um contexto histórico-cultural aqui, né, de uma fome, de uma escassez em Jerusalém, mas veja a que ponto chegaram. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade ou singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Enquanto o homem está buscando separação, enquanto o homem está buscando viver uma vida para si mesmo, o Senhor está nos convidando para abrirmos mão de nós mesmos e amarmos ao próximo como a nós mesmos. Eu queria pedir para o pessoal do louvor subindo. Reflita nessa manhã. Vamos pensar juntos. Qual tem sido o monumento que nós temos construído? Não pensa no teu cônjuge. Eu sei que você foi tentado a pensar no teu cônjuge nesse momento, no teu discípulo que não veio, né? No teu amigo que está fazendo coisa feia, que está fazendo caca. Olha para você, olha para o teu coração nesse momento. Pense em você. Os anos estão passando. Os anos estão passando. O amanhã pertence a Deus. Amanhã é fé. Pense em você. Algum monumento já está construído. Ele tem mais cara de Gólgota ou ele tem mais cara de Babel?
Vamos refletir nessa manhã. Quero convidar você a ir no seu lugar, fechar os seus olhos. Olhe para dentro. O Senhor quer tirar esse fardo de você nessa manhã. Sabe, construir Babel cansa. Carregar tijolo cansa. E no final do dia, nunca é autossuficiente. Nunca é autossuficiente. Hoje nós, com conhecimento da ciência, sabemos do espaço, sabemos da Via Láctea, sabemos das constelações, sabemos da abrangência interestelar. Imagine se esses homens pensassem em chegar em algum momento no céu, quantos tijolos eles teriam que queimar para construir essa torre que jamais chegaria a lugar nenhum. Deixa eu te dizer algo nessa manhã. Quando você opta em construir Babel, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai chegar em lugar nenhum. Vai dar trabalho, vai suar a camisa, mas o seu coração vai virar um saco sem fundo. Agora, quando a gente constrói um Gólgota, quando a gente vai em direção ao nosso Mestre, o prazer de tirar o peso de alguém se torna a paga mais preciosa que alguém pode receber. O prazer de se oferecer como servo de alguém, de se entregar por alguém, de se doar por alguém. Hoje nós estamos vivendo um momento emblemático nessa igreja, onde nós fizemos a primeira apresentação de crianças adotadas. Há uma porção especial aqui nessa manhã. Há algo que vai muito além de nós. Vai muito além da nossa zona de conforto, vai muito além dos lugares onde nós temos segurança. Quando nós nos oferecemos, quando nós nos doamos, quando nós nos entregamos, quando nós saímos dos lugares dos quais para nós é prazeroso, para ajudar alguém, para favorecer alguém, há uma porção de Deus para você, meu irmão e minha irmã, que é incomparavelmente maior do que a porção de conquistar ou chegar num resultado de planejamento de vida. O Senhor quer tirar um fardo de você nessa manhã. Porque correr, me perdoe a expressão, mas correr atrás do rabo cansa. Cansa. E você não chega a lugar nenhum. Você não chega a lugar nenhum. Você vai ficando sozinho. Você vai ficando amargurado. Você vai ficando chateado. Você não chega a lugar nenhum. E eu estou aqui nessa manhã com a palavra do Senhor para você, para te alertar. Para de correr atrás do rabo. Para de correr atrás da sua Babel. Para de olhar para a sua vida como que se você, quando você morresse, fosse ficar um monumento com o teu nome aqui. Chega disso. Chega disso. Chega de disfarçar um plano próprio com a palavra bonita chamada legado. Chega disso. Ofereça-se. Seja o sacrifício que alguém está procurando. Seja a resposta de doação para alguém que está precisando. O dia é hoje, o tempo é agora. Amanhã pode ser que não dê mais tempo.
ser essa tua semana igual a outra que passou? Eu espero que não. Eu espero que ao olhar para o espelho, você veja outros rostos que não seja o teu próprio. E se for preciso, você pegar a foto de pessoas que dependem de você e colar bem no teu espelho, para todas as manhãs você se lembrar que tem pessoas que precisam de você mais do que você a você mesmo. Faça assim, faça assim, mas faça alguma coisa, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã ouvindo essa mensagem que estão cansadas de correr atrás dos próprios prazeres, dos próprios sonhos, das próprias vontades. E eu quero rapidamente orar por você nessa manhã. Sabe, algo muito nobre quando você se flagra. Algo muito nobre quando você diz para você mesmo que você está cansado dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Porque Deus olha o humilhado, Deus olha o contrito de coração, Deus olha aquele que se cansou de si mesmo e só pode dizer: Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu quero orar por você nessa manhã rapidamente. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas se você está cansado de você mesmo, e você quer receber uma oração e você quer se derramar na presença do Senhor, só fique de pé no teu lugar. Só fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Seja honesto com você mesmo, seja sincero com você mesmo. Nós servimos um Deus de verdade para pessoas de verdade. Pessoas que diante de Deus não tem vergonha, diante do Senhor não tem timidez. O nosso coração foi flagrado nessa manhã e nos cabe uma resposta a Ele. Vamos orar juntos. Feche seus olhos. Você que está sentado, ore pela pessoa que está do seu lado aí. Mas vamos orar uns pelos outros, vamos orar por nós mesmos, vamos nos apresentar diante do Senhor aqui nessa manhã. Pai bondoso, Pai querido, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, cansados de nós mesmos, cansados dos nossos planos, cansados, Senhor, de nos servirmos a nós mesmos, cansados, Senhor, de um enriquecimento que não nos tem levado a lugar algum, Senhor. Mas, Senhor, nessa manhã nós queremos, Pai, nos entregar diante de Ti, Senhor, e mudar essa história, Senhor. Nessa manhã, Senhor, nós queremos nos entregar diante de Ti, Senhor, cansados de nós mesmos, Pai, para pedir para que o Senhor tome rumo na nossa história, tome rumo nos nossos dias, tome rumo nas nossas realidades, Pai. Tome rumo nas nossas vontades. Tome rumo, Senhor, nas nossas fraquezas. Tome rumo, Senhor, da nossa vida, Papai. Ah, Deus. Senhor, sabemos, Pai, que este mundo jaz no maligno e os prazeres deste mundo estão o tempo todo, Senhor, querendo nos roubar deste lugar de altruísmo que o Senhor nos convida, deste lugar de entrega que o Senhor nos convida. Então, Papai amado, que nesta manhã o Senhor possa ouvir o nosso clamor e mudar, Senhor, o nosso destino, mudar o nosso rumo. Senhor, nós queremos deixar de lado, Senhor, o nosso próprio orgulho, queremos deixar de lado, Senhor, a nossa própria ideia, Senhor, de legado. Queremos deixar de lado, Senhor, aquilo que diz respeito a nós mesmos e nos esvaziamos diante de Ti, porque sabemos, Pai, que precisamos desesperadamente do Senhor, desesperadamente do Senhor. Tira, Senhor, esse lixo de dentro de nós, Papai, que o mundo faz questão de jogar em nós o tempo inteiro. E dá-nos mais, Senhor, dá-nos mais, Senhor.
da tua vocação, da tua vocação, da tua vocação. Queremos a tua vocação. Senhor, a tua palavra nos diz que somos sacerdotes reais, nação santa, povo eleito, propriedade adquirida do Senhor. Nós cremos no sacerdócio universal, nós cremos que não há nenhum entre nós aqui superior uns dos outros, somos todos iguais, somos todos pó da mesma terra, somos todos farinha do mesmo saco. E Senhor, neste entendimento nós nos rendemos a Ti e pedimos para que Tu nos conduza, para que Tu nos guie, para que Tu nos alimente, para que Tu coloques o nosso coração mais daquilo que Tu és, para que a Tua vida em nós faça sentido, para que a Tua vida em nós faça sentido de uma vez por todas. Nós Te pedimos encarecidamente, Senhor, menos de nós e mais de Ti. Você pode dizer isso comigo nessa manhã? Coloque a mão no seu coração e diga assim: menos de mim e mais de Ti. Menos de mim e mais de Ti, Senhor. Menos de nós e mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Deus abençoe.